Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e meditação de Provérbios 13, que diz assim: Filho sábio aceita a instrução do pai, o zombador não escuta a repreensão. Do fruto de sua própria boca o homem tira o bom alimento, mas a vida dos infiéis se alimenta de violência. Mais uma vez, gente, Provérbios fala sobre o poder das nossas palavras, né? O quanto que, através das nossas palavras, aquilo que a gente fala, é aquilo também que a gente come, que a gente se alimenta, né? Então, como é importante, todos os dias nós percebemos, né, o que nós temos declarado sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, do marido, da esposa, enfim. O que você tem declarado sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento? Porque as tuas palavras, ela tem muito, muito, muito poder. Vamos continuar? Quem vigia a própria boca protege sua vida. Quem não controla sua língua caminha para a ruína. O preguiçoso deseja muito e não tem nada, mas a fome de quem trabalha é saciada. O preguiçoso, gente, é aquela pessoa que tá o tempo todo, eu queria ter isso, eu queria fazer isso, eu queria aquilo, eu queria... Mas o dia todo, né, o que ela faz? Ela não levanta para fazer aquilo que precisa ser feito. Ela não toma atitude e não age, né? Não tem ações coerentes com aquilo que ela quer. Porque se você quer determinada coisa, você sabe que vai existir ali de você um determinado esforço para alcançar aquilo que você quer, né? E muitas vezes as pessoas estão o dia todo, né? Vendo série, deitada, dormindo, descansando, ou até mesmo, né, o dia todo rolando feed, o celular, vendo a vida dos outros, muitas vezes deixando de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, sim, é importante que você tenha esses momentos de pausas onde você descansa, né? Onde você faz aí coisas legais, né, para descansar. Mas é importante que você entenda que na maior parte do tempo você precisa ter a sua disciplina, você precisa ter atitudes, né, congruentes com aquilo que você quer conquistar, colocando energia naquilo que você quer chegar, onde você quer chegar, né? Ter pausas, momentos ali de você ver um filme, momentos de você ver alguma coisa ali, né, que você quer ver, descansar, são muito importantes, mas que eles não sejam um tempo todo, né? Que eles sejam apenas momentos ali de descanso, de pausa, né? Que na maior parte do tempo você possa aí estar realmente trabalhando, né? Tendo atitudes para conquistar aquilo que você tanto deseja. Continuando aqui. O justo, ele detesta a mentira, mas o ímpio causa difamação e vergonha. A justiça protege quem é íntegro em seu caminho, mas o pecado leva o ímpio à ruína. Há quem se finge de rico e não tem nada. Há quem se faz de pobre e possui muitos bens. No último Provérbios aqui 12, a gente conversou sobre isso, né? Na era da internet, quantas pessoas, né, fingem que tem várias coisas e mostram isso e aquilo, enfim. E às vezes não tem nada, né? Só estão se aparecendo. E muitas vezes, gente, a maior parte das vezes, tá? Pessoas que realmente têm, gente, elas são humilde de coração, aquelas pessoas que realmente elas têm, sabe? E mais do que elas ter dinheiro, né? Elas são pessoas também felizes, sabe? Emocionalmente, né? Saudáveis. São pessoas felizes, são pessoas contentes, têm contentamento com aquilo que elas têm. Você vai ver que a postura delas, quanto aos bens que elas possuem, é diferente daquelas pessoas que só têm dinheiro, né? Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas tem uma frase que diz que, nossa, essa pessoa só tem dinheiro, né? Só tem, é rico, mas só tem dinheiro. Então, que a gente possa ser pessoas, sim, que você tenha muito, que o Senhor, né, te abençoe, que através do seu trabalho também você conquiste muitas coisas, que você seja uma pessoa muito próspera, né, prosperidade diferente de riqueza, prosperidade, a gente ter tudo aquilo que a gente precisa para cumprir o nosso destino, o nosso propósito, é ter uma vida, né, financeira estável, mas é ter vida emocional, saúde mental, é uma família feliz, é uma saúde física e tantas outras áreas da nossa vida aí, né, bem, né, e não só a financeira, né, então por isso que prosperidade é muito melhor até do que só riqueza, porque prosperidade, ela vem acompanhada da riqueza, mas ela traz também aquela alegria para todas as outras áreas, né, então que a gente possa ter tudo isso, né, e ser pessoas humildes de coração, que teu coração seja humilde, né, que as riquezas, elas não te corrompam, né, ou que você não queira mostrar aquilo que você não é, mas que você seja realmente, né, quem você é, e que isso também possa alegrar o coração do Senhor, né, que isso possa ser uma coisa para louvar a Deus, né, que as pessoas possam ver isso e através da sua vida as pessoas também se inspirem, né, e que isso seja uma forma até de adorar e mostrar que o quanto Deus fez na sua vida. Continuando aqui.
O resgate da vida de um homem é sua riqueza, mas o pobre nem ouve a repreensão. A luz dos justos enche de alegria, mas a lâmpada dos ímpios logo se apaga. O orgulho só provoca discórdia, mas a sabedoria acompanha os que se deixam aconselhar. Gente, toda vez que você vê que uma pessoa ela faz algo de errado, ela fracassa alguma coisa, você vai ver que o orgulho ele tá metido nisso, né? Por quê? Porque o contrário de orgulho é a gente ser uma pessoa humilde, né? Ter humildade de coração. E quando a gente é humilde, a humildade nos livra de muitos problemas. Nossa Senhora! Em relacionamentos, a humildade nos livra de muitos problemas, né? Em todo tipo de relacionamento, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, né? Gente, como a humildade, ela nos livra de problemas. Então, que a gente possa buscar e pedir ao Senhor que nos ajude a ter um coração humilde, né? Um coração humilde. Que a gente busque mais a paz do que ter razão. Sabe aquela frase que diz que é melhor a gente ter paz do que ter razão? Que a gente busque, sabe? Ser essas pessoas que buscam mais a paz do que ter razão. Porque, olha, que a gente fique longe, né? Que existem momentos, sim, que muitas vezes a gente tem o orgulho, porque, infelizmente, né? Faz parte da nossa vida, né? Mas que a gente possa lutar contra e que a gente consiga, através, né, da graça do Espírito Santo, que ele nos ajude sempre a ter humildade, da gente realmente, quando a gente errar, a gente perceber que a gente errou, né? E que a gente possa ter humildade para pedir perdão para as pessoas, para fazer as coisas diferentes, para poder realmente, né, ter humildade e caráter, porque isso faz total diferença. Continuando, a riqueza conseguida sem esforço vai diminuindo. Quem ajunta aos poucos se enriquece. Esperança que tarda deixa doer de coração. Desejo que se realiza é uma árvore de vida. Quem despreza a palavra se arruinará, e quem respeita o mandamento será recompensado. Olha só, aqui nos lembra sobre a palavra de Deus, né? Toda vez que a gente lê a palavra e a gente busca realmente aplicar ela na nossa vida, a gente vai ser recompensado, né? Todo princípio cumprido libera naturalmente promessas na nossa vida. Então, dos últimos 9 anos, 10 anos, foi a fase que eu comecei realmente a querer aplicar, né? Começar a entender, assim, para aplicar mesmo aquilo que Deus me ensinava. E eu lembro de um versículo que eu escutei, que falava sobre aquele que não cuida dos seus é pior do que um pagão. Esse versículo, ele tá na Bíblia, não sei se tá em Tiago, não lembro agora, mas eu lembro que chamou muito a minha atenção, né, que foi bem na fase onde eu tava recém-casada, então eu queria muito, assim, sabe, ser uma mulher que realmente agradava a Deus, né, então foi um versículo que me chamou muita atenção, porque nessa época eu era muito voltada ao trabalho, né, e tudo bem, né, até então eu era uma mulher solteira, eu trabalhava muito, comecei a trabalhar desde os 11 anos de idade. Trabalhei muito cedo, abri minha primeira empresa aos 21 anos. Então, claro, o trabalho para mim era uma coisa muito natural e muito necessária, né? Sempre fui uma pessoa muito esforçada. Mas no momento em que eu me casei, eu precisava entender que antes do trabalho, a minha família, que era o primeiro ministério, ela precisava vir. Então, eu lembro que essa palavra, né? Ela me chamou muita atenção. E eu comecei a pedir, orar para Deus, que Deus me ensinasse, né? A colocar esse princípio de fato na minha vida. E a partir daquele momento eu lembro que muita coisa na minha vida mudou, né, daquele momento em diante, e mudou pra melhor a minha vida. No começo foi muito difícil, né, porque você tá vivendo num padrão e de repente o Senhor vai te ensinar que aquilo não é mais, né, o correto, e que há uma forma diferente de você viver. Então até você mudar o seu comportamento, a sua mentalidade para aquilo, é uma fase, né, não é uma fase fácil, mas a recompensa que nós temos, gente, como vale a pena, né? Eu olho assim pra minha vida 10 anos atrás e tudo que aconteceu, né, de 10 anos pra cá, e eu percebo que tudo valeu a pena. Foram fases que eu tive que trazer muitas mudanças, mas começar a colocar a minha família como a palavra me ensinava, né, que eu precisava cuidar da minha família, porque o meu primeiro ministério era esse, e a partir desse momento, quanta coisa mudou. Então, assim, colocar a palavra e realmente colocar em prática aquilo que a gente realmente está lendo, sabe? Pedir ao Senhor que nos ajude, pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, né? Buscar conhecimento, né? Entender, peraí, o que isso daqui quer dizer? Buscar e realmente colocar em prática faz total diferença na nossa vida. Continuando aqui. O ensinamento do sábio é fonte de vida para evitar as armadilhas da morte. O bom senso alcança favor. O caminho dos infiéis é áspero. Quem é prudente age com conhecimento de causa, mas o tolo se entrega à própria estupidez.
Gente, o que é o prudente, né? O prudente é aquela pessoa que ela tem calma, ponderação, sensatez. É uma pessoa paciente, né? Ao tratar de um assunto delicado, ela é calma, ela tem, ela busca procurar, né, evitar inconveniência, ela tem mais cautela, preocupação. Então aqui a palavra diz que quanto mais a gente é assim, né, a gente é sensato, a gente busca entender os dois lados, né, antes da gente dizer, essa pessoa aqui que tá errada, não sei o que tá errado. Não, tenta entender os dois lados, tenta ver ali, né, isso é agir com prudência, né, e quando a gente age assim, a gente tem conhecimento, né? A gente acaba tendo mais conhecimento de causa, porque deixa eu escutar esse lado, deixa eu entender isso daqui, deixa eu ver isso daqui, ou seja, calma, ponderação, sensatez, paciência, né? Pra poder ver, peraí, deixa eu ver como é que é, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, qual conselho que eu vou dar, o que eu vou falar. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente age de fato com conhecimento de causa. Então, a nossa chance de acertar é muito maior do que quando muitas vezes a gente vai lá e, isso daqui é desse jeito, pronto, e tipo, né, nem escuta direito o outro lado, né? Isso acontece o quê? Muitas vezes no casamento, né? Às vezes o marido fala alguma coisa, ou a mulher fala alguma coisa, e às vezes a pessoa não escuta direito, não entende direito, e daí fala outra coisa. Calma. Respira, paciência, escuta, né? Acalma o coração, deixa a pessoa falar, entende o que ela tá falando, olha, foi isso que você quis dizer mesmo, né? Pede feedback e comunicação, sabe? Buscar a comunicação ali assertiva fica muito mais leve, né? Muito mais fácil, então que a gente possa ter prudência nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisões, que o Senhor nos dê sabedoria para isso. Continuando aqui. O mensageiro malvado, ele cai na desgraça, mas o mensageiro fiel, ele traz a cura. Miséria e vergonha para quem recusa a disciplina, honra para quem observa a advertência. Desejo realizado é doçura para a alma, enquanto os tolos detestam afastar-se do mal. Quem caminha com os sábios tornará-se-á mais sábio, e quem se ajunta com os tolos tornar-se-á mal. Olha só, gente, como a ambiência ela é importante, né? Ambiência, o que é? O ambiente que você convive, as pessoas que você convive. Hoje, você anda com pessoas sábias ou pessoas tolas? Porque, às vezes, a gente anda com determinadas pessoas, a gente, não, mas essa pessoa nunca vai me influenciar. E, gente, isso é muito louco, né? Porque a palavra de Deus vai nos ensinar também que, em outras palavras, né? Que a gente, os maus comportamentos corrompem os bons costumes, né? Então, ou seja, quanto mais você vai andando com uma pessoa, o que vai acontecendo? Repetição, né? Quando a gente, eu trabalho, né, com mentalidade de comportamento, e quando a gente quer aprender algo, colocar um comportamento novo na nossa vida, o que a gente faz? Repetição. A gente coloca, não, eu quero isso daqui, o motivo de eu querer isso daqui, a gente pega um porquê forte, a gente cria toda uma rotina em cima daquilo dali, estrutura aquilo dali e repete. Tudo que eu quero fazer com que vire um comportamento e um hábito na minha vida, eu preciso repetir. Então, com as pessoas em ambientes é a mesma coisa. Se você tá num ambiente e uma pessoa, por exemplo, ela bebe, ela usa droga, ela, sei lá, faz várias coisas que hoje você diz, cara, não aceito isso daqui, não acho certo isso. Só que se você continua vivendo com aquela pessoa, de tanto aquilo dali se repetir, logo você vai achar que isso é normal. Não vai demorar muito pra você achar que, não, isso daqui é normal, imagina todo mundo. É igual, por exemplo, você ter, sei lá, uma pessoa que, sei lá, é casada e você sabe que essa pessoa, ela atrai o seu cônjuge, né, a sua mulher, o seu esposo. E aí você anda com essa pessoa. E aí, no começo você acha aquilo um absurdo, mas, é o meu amigo ou a minha amiga, e você continua. Existe um momento que aquilo dali pra você vai ser natural. Porque de tanto que você repetiu, de tanto que aquela pessoa repetiu, e muitas vezes até vai te trazer, não, porque é tão bom, não sei o que e tal. Você vai achar que aquilo é normal. E aí, no primeiro momento que talvez o teu casamento não tá bom, você vai achar que, essa pessoa faz e não dá nada pra ela, então por que eu também não posso fazer? Então, é mais ou menos assim que acontece quando nós estamos num ambiente andando com pessoas que a Bíblia vai chamar, né, de tolos, né, que são pessoas que buscam caminhos maus, pessoas que buscam coisas erradas, que a gente olha e diz, isso daqui não é certo. Então, assim, é natural que a gente, né, ninguém é perfeito, eu não sou, você não é, a gente tem um montão de coisa pra melhorar, só que é importante que você perceba com quem você anda, porque existem pessoas, gente, que muitas vezes estão no caminho errado, porque elas não têm conhecimento, são pessoas ignorantes, são pessoas com falta de conhecimento. A essas pessoas, cabe a nós, dentro do possível, compartilhar com elas, né, aquilo que você já sabe, aquilo que você já aprendeu, aquilo que deu certo na sua vida, aquilo que o Senhor, né, te
gente ensina. Só que nós precisamos ter sabedoria nós vamos compartilhar com essa pessoa o que é certo, nós vamos buscar ajudá-la, só que tudo há um limite. Se você vê que essa pessoa não quer mudança, não tenta você salvar essa pessoa. Por quê? Porque Jesus já nos salvou, né? Glória a Deus, Ele é o nosso único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Nós não estamos aqui para ser salvadores de ninguém. Jesus já pagou todo o preço na cruz. Então, o que nós estamos aqui? Nós estamos aqui sim para ajudar. Nós podemos ajudar uns aos outros, sim, desde que essas pessoas também queiram ajuda. Porque existem muitas pessoas que não querem ajuda, não querem mudar. Então, você ficar num ambiente achando que você vai modificar determinada pessoa, não, é meu amigo, é minha amiga, pô, não vou ficar aqui com essa pessoa, vou conseguir mudar ela. Não, você vai ser influenciado pelo ambiente. Então, que você possa buscar entender que você deve, né, buscar ajudar sim, mas com muita prudência. Agora vamos usar essa palavra de prudência, de cautela, para que você, muitas vezes, também não vá para o lado errado, né? Por quê? Porque é isso que eu te falei, é repetição. Se você repete todos os dias uma coisa, naturalmente você vai ter determinado comportamento a partir daquilo que você repete, certo? Então, que você possa sempre pedir a Deus sabedoria, né, para que você possa caminhar com os sábios e que você possa ser cada vez uma pessoa mais sábia, porque quem caminha com sábio, gente, naturalmente se torna mais sábio, né? Então, que a gente possa cada vez mais buscar pessoas sábias e estar perto de pessoas sábias e buscar ser uma pessoa cada dia mais sábia, para que a gente possa também influenciar as outras pessoas, entendendo que a gente não tem poder de mudar as pessoas, né? A gente não tem, né? Mas a gente tem poder, sim, de influenciar as pessoas para o bem, desde que também elas queiram. Continuando aqui, a maldade persegue os pecadores, mas o bem é a recompensa dos justos. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. A riqueza do pecador permanece guardada para o justo. A lavoura dos pobres dá alimento em abundância, mas pode arruinar-se por falta de justiça. Quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama lhe aplica a disciplina. Gente, olha que forte isso. Quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama lhe aplica a disciplina. Gente, no mundo que a gente vive, né, hoje, com tanta coisa pra gente fazer numa correria e várias coisas, muitas vezes o pai e a mãe não querem brigar com o filho, né? O filho tá lá, às vezes tá fazendo alguma coisa errada, alguma coisa assim, eles não corrigem. Eles dão um celular, eles dão um presente, eles dão coisa, eles dizem, faz tal, o que tu quiser. E a Bíblia vai nos ensinar que não, esse não é o caminho. Eu tenho 3 filhos, né? E são filhos em idades diferentes. Eu tenho um adolescente de 16, eu tenho uma filha de 9 anos e eu tenho um menino de 6 anos. São idades diferentes, personalidades muito diferentes. E, gente, de verdade, quantas vezes, né? Eu tô cansada e eu penso, cara, deixa eles fazerem. Isso daqui, vou deixar ver. Aí depois eu penso, não posso. Não posso, jamais, não vou ali, tô cansada, mas é não. Às vezes dói meu coração, gente, porque às vezes lá... Eu brinco assim que eu sou muito disciplinada, sabe? Busco que eles sejam muito disciplinados. O horário que eles veem a TV, o que eles vão ver na TV, como que vai ser. Tipo, sabe? Eu busco realmente fazer com que eles tenham rotina no dia a dia, né? O horário que eles acordam, o que eles fazem. E eles, graças a Deus, eles são bastante disciplinados. Já acordam arrumando a caminha deles, né? Já acordam organizando as coisas deles. Só que existem coisas que às vezes na TV eles querem ver, eu digo, não, isso daqui você não vai ver, né? E às vezes fica aquela coisa, chora e briga. Não vai ser assim. Então, às vezes é mais fácil a gente dizer, tudo bem, né? Só que não, por quê? Porque daí eu lembro disso daqui, eu tenho que disciplinar. Porque assim, na idade que os nossos filhos, né? Eu não sei se você tem filhos pequenos, mas se você tem filhos pequenos, eles estão na idade de aprender. E aquilo que eles aprendem, gente, muitas vezes vai ser o que eles vão levar pro resto da vida. A palavra de Deus vai nos ensinar aqui quando a gente ensina a criança no caminho do bem, ainda que o tempo passe, ainda que ela nunca vai se desviar daquele caminho. Então, olha que poderoso, né? O que a gente vai ensinando. Por quê? Porque daí entra na questão de comportamento, aquilo que a gente repete de ensino para os nossos filhos. Então, se hoje você tem filhos, né? Não busque. Se tá muito fácil, gente, ser mãe ou pai, tá errado. Eu brinco assim, não tá certo. Porque eu acho que na minha vida hoje é uma das áreas mais desafiadoras ser mãe. Porque eu levo muito a sério. De realmente buscar, né, ensiná-los. E muitas vezes ensinar os nossos filhos vai doer o nosso coração, porque a gente vai ter que dizer não. Quantas vezes, às vezes, eu falo não pra eles, eu digo alguma coisa, não vai ser assim, tem que ser diferente. E eu subo às vezes pro meu quarto assim, triste, chorando, vontade de chorar, porque eu digo, meu Deus, eu não queria ter falado isso, não queria ter feito isso, mas eu tenho que dizer muitas vezes não. Eu tenho que dizer não, agora não pode ser desse jeito. E às vezes não é fácil.
Por quê? Porque exige da gente disciplina, nós que somos pais, para que nós possamos também passar essa disciplina para os nossos filhos. Então, se hoje você é uma mãe, um pai que busca passar disciplina para o seu filho, e às vezes você diz, Silvia, é tão difícil, né? Meu amor, é assim mesmo. Mas saiba que você está fazendo exatamente aquilo que a Bíblia te ensina. Né, você tá corrigindo, e quem corrige com amor, gente, né, usando aqui, quem poupa a vara odeia seu filho. Olha só que forte. Poupar a vara é o quê? É dizer sim pra tudo, ok, não, sabe, é o filho às vezes fazer uma coisa errada e você, sabe, fingir que não viu, não. Se tem alguma coisa errada, né, a gente precisa aplicar a disciplina, e a disciplina muitas vezes vai ser dado um castigo, vai ser obrigado às vezes tirar uma televisão, tirar alguma coisa que ele gosta ou que ela gosta, às vezes é colocar num canto do pensamento, às vezes é dizer não pra determinar as coisas, mas a gente sabe que no futuro tudo vai valer a pena, né? Hoje muitas vezes a gente é visto como uma mãe, como um pai chato, né? Mas no futuro eles vão ver que foi por amor, né? Foi por um carinho, a gente vai poder ver filhos que realmente andam no caminho do Senhor, no caminho do bem. E eu acho que é isso que toda mãe e todo pai, né? Que buscam a Deus, eles querem, né, que os nossos filhos possam andar e serem, de fato, aquilo que Deus os criou para ser. Então é isso, a gente finaliza aqui, e o último versículo diz assim: o justo come e se sacia, mas o ventre dos ímpios passa necessidade. É isso, vou finalizando aqui nosso Provérbios hoje, né, Provérbios 13, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, compartilha com mais amigas também, e me conta aqui no comentário de hoje se aquilo que a gente compartilhou, aquilo que você ouviu aqui fez sentido pra você. Conta aqui pra mim, porque eu quero te conhecer melhor. Um beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana abençoada, extraordinária, e até o nosso próximo devocional, que tem aqui no canal todas as segundas, quartas e sextas-feiras.